O Congresso Nacional foi palco de um discurso contundente nesta quarta-feira, onde um deputado federal levantou questões polêmicas sobre a atuação do STF, o Marco Civil da Internet e o cenário político do Brasil. Com duras críticas à postura de ministros e apontamentos sobre a liberdade de expressão no país, o parlamentar não poupou palavras para expor sua visão. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do Marco Civil da Internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim e mentira de mim não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não? Segundo o deputado, o ministro Alexandre de Moraes estaria utilizando sua posição para resolver problemas pessoais, citando casos de perfis falsos que estariam difamando sua imagem. Ele afirmou que a preocupação do judiciário não está focada em questões de interesse nacional, mas em assuntos que ele classificou como irrelevantes, como contratos de cemitérios e símbolos religiosos em repartições públicas. Que ódio de internet, pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito e esse direito, inclusive estudei o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. O parlamentar também criticou a falta de segurança jurídica no Brasil, afirmando que as decisões judiciais dependem mais de quem julga do que do mérito do caso. Ele destacou que a harmonia entre os poderes estaria comprometida, apontando supostas reuniões frequentes entre representantes do Executivo, do Judiciário e da Polícia Federal como sinais de interferência. Não existe mais conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. A justiça foi descredibilizada. Caiu no fulano de tal, agora tá tranquilo. Caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre Presidência da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, como uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder e o Alexandre de Moraes na canetada derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. Outro ponto levantado foi a regulação das redes sociais. Para o deputado, o judiciário estaria direcionando suas ações para limitar o alcance da direita na internet. Ele citou casos de perfis derrubados e questionou a ausência de punições para figuras de esquerda que, segundo ele, também teriam cometido excessos. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja,
Não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. Também incluiu críticas à forma como questões ideológicas são tratadas na educação e na sociedade. O deputado afirmou que figuras públicas de direita são censuradas, enquanto ideias de esquerda teriam espaço livre em escolas e na mídia. Possui um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade. O parlamentar fez um paralelo com regimes autoritários na América Latina, como Nicarágua e Venezuela, apontando que o Brasil estaria trilhando um caminho semelhante ao silenciar opositores. Ele encerrou seu discurso com críticas à gestão atual do governo e um apelo por coragem no cenário político. A fala do deputado reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão, a regulação das redes sociais e o papel do judiciário no Brasil. Deixe sua opinião nos comentários. Será que o Brasil está no caminho certo? Essa foi a sua notícia de hoje. Até a próxima!